Você pode virar para alguém agora e falar: seja guiado pelo Espírito Santo. Me ajuda aí. Glória ao Pai. Se você tem a sua Bíblia, abra lá no livro de Atos, está no Novo Testamento, depois de Mateus, Marcos, Lucas, João. Então vem ali Atos. Se você não tem a Bíblia, fala assim: vou olhar na televisão. Glórias. Atos capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Quando você achar, você diz amém. Glórias. Tem gente achando aí rápido, é? Vamos lá, porque o tempo passa e eu tenho muita coisa para falar. Vou ler o versículo 1 e 2 para a gente iniciar. Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi, isso é Lucas falando, que ele escreveu o livro de Lucas, então ele agora está escrevendo o livro de Atos. Então ele fala: olha, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que ele foi levado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos seus apóstolos que havia escolhido. Só até aí por enquanto. Jesus, ele deu instruções por meio do Espírito Santo. E para falar um pouquinho sobre ser guiado pelo Espírito Santo, nada melhor, Rodrigão, de nós começarmos olhando para Jesus. Que Jesus foi o primeiro a ser guiado pelo Espírito Santo, para então ele falar para a gente: você pode ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui no livro de Atos, no capítulo 1, você vê aqui Lucas introduzindo esse livro e falando assim: olha, eu estava lá com ele e eu escrevi tudo a respeito de Jesus, como ele ensinou, como ele instruiu todos os apóstolos, por meio do Espírito Santo. Porque Jesus, em nenhum momento, William, ele falou assim: eu estou aqui, eu vou fazer isso aqui porque eu consigo. Em nenhum momento ele falou assim: eu vou usar dos meus conhecimentos para me fazer a minha vontade. Ele, em todo o tempo, ele tirava os momentos a sós com Deus, ele buscava ouvir a voz do Pai para que ele, então, fizesse a vontade do Pai. Agora, eu e você, a gente sabe que todo ser humano é guiado por algo ou por alguma coisa, não é verdade? Eu lembro eu era solteiro ainda nessa época, estava saindo de um lugar, acho que era em Newark, New Jersey, e bem perdido ali, na época, em 2005, o GPS não funcionava muito bem, né? Então era mais assim, sabendo mesmo, e a gente estava perdido, madrugada, e aí parei no sinal, esse cara do meu lado, eu acenei para ele, e aí ele falou em português, eu falei: eu estou perdido. Para onde você está indo? Falei: para tal lugar assim, assim. Ele: não, eu estou indo para lá, me acompanha. Falei: graças a Deus, olha aí, é bom ser guiado por alguém que sabe o caminho. Então, eu e esse pessoal que estava no carro, a gente começou a seguir aquele outro carro. E ele entra numa rua, entra em outra, e começou a ficar escuro as ruas, e entrou numa rua sem asfalto, e a pouco ele para num lugar onde não tem saída. Quando ele parou, desceu 4 caras do carro e veio correndo para o nosso carro. Eu dei ré, virei de uma vez, conseguimos sair por pouco. Mas aqueles caras estavam a fim de nos assaltar, nos maltratar e, quem sabe, até nos matar. Para você ver o quanto é perigoso você seguir qualquer um. Não é porque eu falo que eu sei para onde eu estou indo que você pode falar assim: vou seguir o Davison porque ele é gente boa. Ou então ele falou que sabe para onde está indo. O Davison deu um conselho e eu acho que eu posso ouvir ele porque ele já tem mais anos de estrada do que eu. E às vezes, por querer ouvir pessoas, a gente acaba parando em lugares que não queremos parar, a gente acaba enfrentando situações que nós não queremos enfrentar, Léo. Então, por isso que é crucial nós iniciarmos hoje, Silvana, falando sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Porque eu e você, nós não devemos ser guiados pelo nosso patrão, pelo nosso pastor, respeite seu pastor, mas não seja guiado pelo seu pastor, seja guiado pelo Espírito Santo. É por isso que hoje em dia tem muitas pessoas frustradas com o ministério, frustradas com a igreja. Não vou em igreja mais. Não é igreja. Essa pessoa resolveu seguir o homem um dia na sua vida e ela se decepcionou. Então, para a gente entender melhor aqui, você precisa entender e eu preciso entender que enquanto alguns estão perdidos, outros estão querendo ganhar vantagem, outros estão sendo guiados pela ira, guiados por outra coisa. Em Salmo 32, no verso 8 ao 10, diz assim:
Eu, o Senhor, eu o instruirei e os ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei. Eu o cuidarei de você. Não sejam como cavalos ou burro. Eita, é forte. Não seja como cavalo ou burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios, rédeas. Caso contrário, não obedeçam. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Quem é guiado pela ira, essa pessoa vai encontrar um dia alguém que põe um freio nele. Tem pessoa que ela não é cavalo, mas ela só falta rinchar, né? Porque ferradura já tem. Só não rincha, mas aqui não tem, graças a Deus. Isso é só Brasil ou, sabe, outros países. Mas aqui, graças a Deus, não tem. Mas tem pessoa que é difícil, não é verdade? E aqui ele está falando, olha, eu, o Senhor, eu quero instruir vocês. Eu sei o caminho, como ele diz em Jeremias, e ele continua dizendo toda a Bíblia, olha, eu sei o caminho que eu tenho para vocês. Se você me seguir, você vai se dar bem. Mas nós, às vezes nós falamos assim, eu acho que Deus está demorando demais, acho que Ele está atendendo outra pessoa e deixou eu aqui de escanteio. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui fazer alguma coisa para ver se dá certo. E aí acaba dando errado. E aí a gente às vezes culpa Deus, culpa o Senhor. E aqui ele está falando, olha, eu vou proteger vocês. O próprio Deus, ele deseja instruir pela sua bondade. A bondade de Deus, ela protege todo aquele que confia. Tudo o que ele pede é que nós não sejamos cavalo. Tudo o que ele pede é que eu e você sejamos domáveis. Você não precisa de pôr freio na boca se você escutar a voz do Senhor. Você não precisa que alguém fique chamando sua atenção se você escutar a voz do Senhor. Tudo flui quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. A gente vê isso até na conexão do culto, né? Quando as canções elas batem com a adoração bate com a mensagem, tudo flui. Por quê? Porque existem pessoas que durante a semana estavam escutando o Espírito Santo. E durante essa semana, enquanto eu parava essas 4 semanas, na verdade, né, que a gente vai falar, eu fiquei escutando o Espírito Santo. O que o Senhor quer falar com a tua igreja, Pai? Porque eu tenho a mensagem que eu quero pregar aqui. Eu tenho uma mensagem prontinha lá, a mensagem que a gente pregou lá em New Jersey, e eu estou esperando o Senhor me dar a oportunidade de eu pregar ela. A mensagem, eu falei, uau, que mensagem pau. Aí Deus fala comigo, não, guarda isso aí. Não, eu tenho algo novo aqui para dar para a igreja. Então, eu e você, nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando. Jesus, ele instruiu todos os discípulos, sendo guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Após ser batizado em Mateus, no capítulo 3, Jesus, então, você vê ali o céu se abrindo, uma voz falando e o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Maravilha, uau, que power. Mas aí vamos embora para o capítulo 4 de Mateus. Abre lá para a gente ver o que aconteceu ali. Após o batismo de Jesus. Não, vou batizar porque aí tudo vai ficar legal. Entreguei minha vida para o Senhor, agora as coisas vão fluir. E aí o que acontece com Jesus? Exato, capítulo 4 de Mateus, verso 1 ao 3, vamos ler aí. Que após ser batizado, Jesus é levado ao deserto para ser testado. A palavra fala tentado, que na verdade no original está nesse sentido de ser testado. Verso 1 ao 3 diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito letra maiúscula, que foi levado pelo Espírito Santo e não pelo espírito demoníaco ou nada da força do mal, foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser testado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador se aproximou dele e disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vamos agora analisar quais são as artimanhas do diabo aqui para tentar tirar Jesus da missão. Porque se você entender quais são as artimanhas que Satanás usou aqui para tentar tirar Jesus da missão, você vai entender quais são as artimanhas que ele usa para tirar você da missão.
vai tirar você do propósito, vai tirar eu do propósito. E a primeira coisa, se você quiser anotar, a primeira coisa que você vê ele levantando aqui é uma dúvida. Fala comigo, dúvida. Indecisão, guarda isso, indecisão é uma decisão. Se você não sabe para que caminho você tomar, você vai decidir a tomar um caminho. Se você está indeciso, você já decidiu ficar indeciso. É uma decisão. E aqui, a primeira coisa que o inimigo faz é, se és o Filho de Deus, ele levanta uma dúvida. Essa é a mesma dúvida que ele levantou lá no Jardim do Éden, que fez a humanidade cair. Ele botou uma dúvida no coração de Eva, porque Deus falou com ela algo, agora ela começa, uau, eu não pensei dessa forma. Então ele levanta uma dúvida no coração para que você coloque, será que é Deus mesmo que falou aquilo? Será que é Deus que estava no controle? Porque agora você está escutando uma outra voz. E ele fala, se és filho de Deus. Então ele levanta essa dúvida. A segunda coisa, ele pede Jesus para provar do seu poder. Transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome, ele jejuou por 40 dias. É errado pedir ao Pai que transforme as pedras em pães? Não, é o certo a fazer, não é? Mas nem sempre o certo a fazer é a vontade de Deus. Dependendo de qual é a motivação, por que você está fazendo o que você está fazendo? Por que você vai doar o que você está doando? Por que você vai esse lugar que você está pensando em ir? Será que é para abençoar alguém ou é porque é o interesse? Então depende da motivação do que está por trás, mas Jesus, ele foi aqui, ele foi tremendo, porque no versículo 4, olha o que ele responde. Jesus respondeu, está escrito. Com a palavra, ele falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aqui, ele responde de forma correta. É a forma que eu e você temos que responder. Ah, não, essa doença é terminável. Está escrito, nada é impossível para Deus. Ah, esse casamento já está acabado. Está escrito, nada é impossível para Deus. Ah, eu não creio que a minha situação tem como reverter. Está escrito, nada é impossível para o Senhor. Mas agora, deixa eu te falar uma notícia melhor ainda. Você é inteligente. Vira para essa pessoa e fala assim, você é inteligente. Mas o diabo também é. O diabo, ele é inteligente. E quando Jesus fala aqui, está escrito, o diabo, ele fala, ok, já sei o que eu vou fazer. Porque Jesus, ele respondeu da forma correta, mas o inimigo não desistiu. E aqui no verso 6, ele começa de novo, né? Se és filhos de Deus, joga-se daqui para baixo. Aí agora a palavra que ele usa. Pois está escrito. O diabo falando que está escrito. O diabo conhece a Bíblia? Claro que conhece. Você pensou que só você conhecia? Não, o diabo conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Ele fala, está escrito, ele dará ordem. Isso aqui é Salmo 91, meus irmãos. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 em casa e fala assim, vou estar protegido de Deus. A Bíblia aberta na sua casa são apenas palavras, se não tem fé carregando ela. Porque o diabo, não adianta você, igual um dia alguém falou comigo, não, Davos, fui nesse lugar lá e tinha uma pessoa possessa, e ninguém fazia o demônio sair dessa pessoa. Eu peguei minha Bíblia, eu abri, eu botei em cima da pessoa, e no Salmo 91 eu comecei a ler o Salmo 91 todinho. Falei, e aí, o que aconteceu? Nada. A Bíblia não tem poder? Tem, se tem fé. A Bíblia não tem poder se você ler Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Continua faltando para você se você não botar fé nisso aí. Continua faltando para mim se eu não colocar fé que Deus, ele pode ser sim o meu provedor. Então o inimigo aqui, ele não tem medo de falar a Bíblia não. Você acha que o capeta que estava dentro do capeta ia sair porque ele falou o Salmo 91? Não. O diabo agora vai expulsar o diabo porque está falando a Bíblia. Ele fala aqui, olha, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles os segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha aí, convertendo Jesus. O diabo tentando converter Jesus.
Ele falando, olha, eu sei, Jesus, olha, está escrito também em Salmo 91, isso aí, esse texto poderoso que todo mundo usa, que se você pular daqui, Deus vai te segurar. Receba a sua bênção aí. Você já ouviu isso? Aí você fica todo alegre, chora pra caramba, chega na segunda-feira, você está passando fome e você fala assim, e aí, cadê minha bênção que o cara falou ontem lá? Está escrito, mas você precisa pôr fé no que está escrito. Porque quando o inimigo ele vem para Jesus e fala assim, está escrito, e ele cita aqui alguns versículos do Salmo 91, que é ali no verso 11 e 12, Jesus aqui, ele no coração dele eu posso sentir ele falando assim para ele mesmo, eu não sou guiado pelas minhas necessidades. Eu e você não podemos ser guiados pelas nossas necessidades. Ser guiado pelo Espírito Santo não quer dizer saber a Bíblia. Ah, não, eu sei a Bíblia, eu já li a Bíblia. Tem pessoas que contam vantagem, já lê a Bíblia 5 vezes, 10 vezes. E aí, lê mais 20. Não vai adiantar nada. Se você não pôr fé no que você está lendo. Porque até o diabo, ele sabe da Bíblia. E ser guiado pelo Espírito Santo você é uma pessoa que ouve a voz de Deus e não permite que a sua vida seja guiada por opiniões terceiras. Eu e você temos que crer que Deus falou, vai acontecer. Nós temos que crer, se Deus falou, vai abrir a porta. Você crê nisso? Está escrito, está escrito, está escrito. Mas bota fé. A Bíblia, ela só é um monte de palavras se você não ter fé. Ah, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas você e eu, nós temos que declarar com fé. Essa frase aqui, deve aparecer aqui, sobre Eva. Eu achei interessante essa frase, olha, não é minha, tá? Eva achou a serpente mais confiável que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou algo que ela queria ouvir. Josimar Bessa. Eva, ela então achou a serpente mais confiável do que Deus, não por suas credenciais, mas porque a serpente falou o que ela estava querendo ouvir. E às vezes nós somos assim. Nós damos ouvido mais às palavras que vão trazer mais... nossa, foi tão bom, eu ouvi aquelas palavras do Senhor. Mas não é bom quando Deus quer te corrigir. Não é bom quando alguém vira para você e fala assim, olha, Deus manda te dizer que está chegando um momento difícil na sua vida. Fala, sai para lá, isso é Satanás, não é Deus não. Nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor, tanto na bonança, quanto no tempo difícil. Nós temos que adorar Ele em todo o tempo. E aqui no versículo 10 e 11, Jesus disse para Satanás, olha o que ele fala, não vou ficar batendo papinho com você aqui não. Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha aí o que eu e você perdemos. Se você der ouvido à voz que tenta te tirar da missão que Deus já te colocou, você deixa de ser servido por anjos que o Senhor envia para servir todo aquele que confia no Senhor. E aqui Jesus é servido pelos próprios anjos de Deus. E Jesus ele nos deixa uma lição grande nessa passagem. Anota isso, Léo. Se resistimos ao diabo, quando nós resistimos ao diabo, quando nós adoramos ao Senhor em todas as circunstâncias, o Senhor cuida. O Senhor cuida, mas eu e você, nós precisamos resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Você gosta desse versículo? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Está lá em Tiago, no capítulo 4. Mas não esqueça dessa primeira parte, não. Porque senão você estraga o versículo. Versículo 7, se tiver, coloca na tela aí. De Tiago 4. Portanto, submetam-se a Deus. Portanto, submetam-se a Deus. Agora sim, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Se eu e você não nos submetermos à voz de Deus, ao guia que é o Espírito Santo, não adianta você tentar resistir, porque vai ser como o pastor Gary, o meu amigo que pregou nessa manhã aqui, ele falou, eu tentei com minhas próprias forças falar, não, nesse pecado aqui eu não caio mais não, vou ser forte. E aí ele falou assim, aquilo ali foi só para mim frustrar minhas próprias expectativas, porque se eu e você tentarmos vencer o pecado com isso aqui,
é falha. Trust me, eu já passei nessa fase de falar assim, esse pecado aí, quem é você, diabo? Aqui você não pega mais não, 10 minutos depois eu, caí. E aí parece que os demônios entrou tudo no quarto assim, aí ficou, aí, tá vendo? Aí, tentou, não conseguiu. Claro que você não vai conseguir, claro que eu não vou conseguir. Submetam-se. Se eu e você nos submetermos, submeter a Deus é quando o inimigo ele chegar para perto de você, ele começar a te colocar aquele prato na sua frente, tentador, a tentar fazer você tomar aquela decisão, e você, é gostoso ficar ouvindo disso aqui, é gostoso ficar nesse ambiente, mas retira-se, Satanás, pois está escrito, adora só o Senhor, o seu Deus. E aí você bota um hino, abre a Bíblia, faz alguma coisa, vai caminhar do lado de fora, mas faz alguma coisa para você sair desse ambiente que está tentando tirar você dos propósitos que Deus tem para a sua vida. Aleluia, eu creio que Deus está trazendo alinhamento aqui para pessoas nessa noite. Deus, Ele quer o melhor para mim e para você. Você quer prosperar no trabalho? Quem quer prosperar no trabalho aí? Só metade, o lado de lá não quer não. Agora sim, agora sim. Se você quer prosperar no trabalho, meu irmão, o principal passo é você se submeter à voz guia do Espírito Santo. Porque se você conquistar com a sua mão vai ter que segurar esse trabalho para o resto da sua vida. E você não vai conseguir com as mãos. Agora, quando Deus abre a porta, Ele cuida. Flui, as coisas fluem. O que Deus está falando para alguém aqui nessa noite é, não está agarrado, como dizem por aí. Não está agarrando, não. O trabalho está agarrado, não fala assim? Está agarrado, não. Deus está preparando para fluir. Deus está preparando o ambiente para fluir as coisas sobre a minha vida e a sua. Mas primeiro nós precisamos submeter. É submarino, é submeter. É você andar under. É você ir mais fundo nas águas, como lá no profeta, é que ele anda e a água bate no joelho, ela vai subindo e de a pouco ele não tem mais controle sobre si, porque as águas já tomaram todo o seu corpo. Eu e você, nós temos que submeter à mão poderosa de Deus se nós quisermos resistir e vencer ao ataque do inimigo, porque é impossível resistir ao diabo sem submeter a Deus. A segunda coisa que a gente aprendeu aqui é, adoramos ao Senhor em qualquer circunstância. Se eu e você adorarmos ao Senhor em qualquer circunstância, adore na alegria, adore na dor, adore na incerteza, adore na dificuldade, porque fala para o inimigo desse jeito aqui, próxima vez que chegar um pratinho para você, a minha adoração é inegociável. Eu não troco a minha adoração. Não, mas você vai ter vários benefícios. Não, mais benefícios do que eu já tenho, eu não negocio o meu Deus. Eu não negocio a minha adoração, porque a minha adoração é inegociável. É isso que Jesus estava dizendo aqui para o diabo. Olha, a minha adoração é inegociável, eu não sou guiado pelas minhas necessidades. Eu posso estar passando o momento mais difícil da minha vida, eu não vou negar o meu Deus. Eu não vou negar que é Ele que me salvou, eu não vou negar que é Ele que me arrancou de onde eu estava, eu não vou negar que é Ele que me trouxe até aqui. E pode vozes ao contrário, e a tentar falar assim, seu Deus te trouxe até aqui, mas parece que Ele te abandonou, porque as coisas não estão acontecendo mais, as coisas não estão fluindo mais. Eu vou falar assim, afasta de mim, Satanás, porque o meu Deus me trouxe até aqui, e Ele vai continuar cuidando da minha vida. Aleluia, aplauda ao Senhor se puder. Ele continua cuidando sobre todo aquele que fala assim, não negocio, Zeke. Não negocie a sua adoração, porque no tempo certo, Deus, Ele vai fazer fluir tudo na minha vida e na sua. E esse cuidado aqui do Senhor, a gente vê no versículo 11, então o diabo deixou, e então os anjos do Senhor, eles serviram ao próprio Jesus. Jesus, ele venceu o diabo porque ele tinha certeza de quem era o seu guia. Eu e você, nós temos que ter certeza de quem é que falou com a gente. Quantas vozes a gente escuta todos os dias. Eu falei com a minha esposa, eu tenho um livro de cabeceira de cama, né? Que é um livro, toda vez que eu vou dormir, eu leio um capítulo dele, que é Master Your Mind, Master Your Emotions. Falar em português agora, né? Como é que é? Master, tipo, controle a sua mente e o seu emocional, domine o seu emocional. E nesse capítulo onde eu estava lendo, esse autor, ele estava dizendo ali sobre como hoje eu estou cansado, eu preciso de férias.
Nossa, essa semana foi tão corrida, tudo que eu preciso é de deitar no sofá e não sei o quê. E a gente pensa em todo o tipo de descanso, mas a gente não pensa em descansar a mente. A nossa mente, ela está sendo bombardeada com informações todos os dias, e o cansaço que eu e você estamos sentindo, o desespero que está entrando na nossa mente, o porquê nós não estamos conseguindo accomplish everything, tipo, colocar tudo com conclusão, é porque nós não estamos descansando a mente. Você precisa parar. Você precisa de um momento, não, vou descansar aqui, aí pega o celular, aí vai lá para a Ucrânia, vai lá para a Rússia, vai lá no Brasil, vai lá na Bulgária, vai lá na... Você está vendo gente passando fome, você está vendo alguém explodindo, virando no meio. Aí agora eu vou levantar para fazer minhas coisas. Você descansou? Não, você bombardeou sua mente. E agora você não vai conseguir ter paz para você. Você vai começar a ser irritada com certas pessoas. Não é porque você diz, nossa, mas você estava de folga ontem? Por que hoje você está tão estressada? Não estava de folga, estava bombardeando a mente. Então aprenda a tirar esse descanso de botar o celularzinho para lá, tira esse momento, igual o meu domingo, para você entender como que eu faço no meu domingo, talvez essa semana nós vamos começar o curso de liderança aí, hein? Vai ser no Zoom, e eu quero que você aprenda a dominar, não vem pensar, não sou líder, você é líder sim, você lidera a sua vida, então você é líder, tá? Então, na quarta, que dia que é? Terça-feira, 8 horas da noite, você entra no Zoom, tá? Deixa ali o seu e-mail, você que não deixou semana passada, eu já tenho 20 pessoas com o e-mail, então se você não deixou, deixa ali. No meu domingo, eu levanto às 7 horas da manhã, eu tiro o meu tempo devocional, eu escuto as canções que eu vou tocar na manhã, que eu toco aqui pela manhã, e então eu venho preparado. Após o culto, eu tiro um tempo de comunhão com os irmãos, eu volto, eu almoço, e aí eu deito e eu durmo. Eu durmo por 1 hora, apago. Depois eu levanto, eu tomo um banho, eu escuto uma canção e eu estou descansado. Sabe por que eu estou descansado? É porque por 1 hora, sabe por que eu dormi? Não é porque eu queria dormir. É porque a melhor forma de você se desligar de tudo é fechar seus olhos e dormir. Porque se você fica com o olho aberto, você vai estar olhando a televisão, você vai estar olhando o celular, você vai estar... Então eu tiro uma soneca de 1 hora, power nap, que os americanos dizem. E aí eu acordo e eu tomo meu banho e pronto, meu amigo, eu fico aqui até 2 horas da manhã pregando. Porque a minha mente está descansada. E que você aprenda isso, master your mind. Controle a sua mente, controle os seus emocionais. Não deixa alguém chegar para você e falar assim, Carol, o que você está tentando isso até hoje, menino? Isso não dá certo, não. Aí a Carol vai falar, nossa, verdade, não vai dar certo, menina, eu vou desistir. Não, não vai desistir, não. Vai dar certo sim. Quem falou para você? Quando eu me converti, eu lembro que algumas pessoas fizeram bolão, Gabriel. Fizeram bolão, meus parentes e tal, os amigos fizeram. Vamos fazer uma aposta aqui, $20, vamos casar todos os amigos aqui. Quanto tempo que o Dallas vai ficar na igreja? E aí fizeram um bolão, tipo assim, eu falo 1 mês, o outro eu falo 3, eu falo 1 ano. E qual se aproximasse do tempo que eu desviasse, levava a bolada. Quer saber quem levou a bolada? Todos voltaram com o dinheirinho para dentro do bolso, porque eu não desviei. Sabe por quê? Que eu sabia quem tinha me chamado. Eu tinha ouvido uma voz, mas não foi assim, a minha esposa falou assim, vão na igreja? Vão na igreja? Não é essa voz que eu escutei. É uma voz dentro de mim falando assim, eu te trouxe para a América, não foi para você ganhar seus dolinhos e voltar para o Brasil. Falou desse jeito dentro de mim. Eu te trouxe para a América para você aprender mais sobre mim, porque eu vou usar sua vida aqui ainda. E nessa época mesmo, você tem que entender o contexto. Eu tinha 18 anos, eu não sabia nem onde estava, abria Salmo 23. E aí Deus fala que vai me usar. Falo, esse negócio. Então você tem que ter certeza da voz que você escutou. Sabe por quê? Porque aí você não vai permitir nenhuma outra voz, Sheila, te desanimar, te tirar do propósito. Porque, ok, é sua opinião, meu irmão, válida pra caramba. Eu sei que isso aí é difícil. Assim, eu respeito você, mas eu já tomei minha decisão. Eu vou continuar seguindo ao Senhor, eu vou continuar servindo a Ele, e Ele vai ser aquele quem vai abrir a porta para mim. Aleluias. Para os discípulos,
tão simples assim. Para os discípulos, em João capítulo 14, se você quiser abrir aí, aqui você vê o desespero dos discípulos perdendo Jesus agora. Porque Jesus, ele inicia o ministério dele ali sendo tentado pelo diabo, vence o inimigo, é servido pelos próprios anjos. Ele começa o ministério ensinando, curando, e aí chama os 12 apóstolos, e aí o que ele faz? Ele começa a ensinar os apóstolos, ele começa a falar, olha aqui, está vendo essa pessoa que não anda? Agora vai andar em nome do próprio Jesus, né? No poder que há do meu Pai, depositou sobre mim. E ele começa a ensinar, e agora no capítulo 14, Jesus começa a dar o tchau. Jesus começa a falar assim, olha, foi bonito, foi. No versículo 5, só para descontrair vocês, tá? É muito sério para mim. Versículo 5, no versículo 5 diz assim, disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como então nós podemos saber qual é o caminho? Porque Jesus estava falando aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então eu estou indo, mas eu vou preparar um caminho, meu Deus, e agora vamos ficar perdidos, sabe por quê? Porque quando a gente começa a nossa caminhada com Deus, a gente acha, Léo, que o tempo todo você vai ter o pastor Dallas pregando a sua vida. Você vai ter o tempo todo o pastor Dallas te abraçando, o pastor Dallas atendendo o seu telefonema durante a semana. O pastor Dallas vai estar orando com você, tomando um cafezinho. E aí chega um momento que o pastor Dallas não consegue mais. Aí é você e o Espírito Santo. Será que você já conseguiu pegar o Espírito Santo no caminho? Você tem que aproveitar o tempo que você está perto de um homem e uma mulher de Deus, para você falar assim, opa, deixa eu pegar aqui o bonde e vamos embora, vamos caminhar, mas eu tenho que botar em mente o seguinte, um dia Deus vai usar essa mulher e esse homem para alcançar outra pessoa, e eu já tenho que ter o Espírito Santo guardado no meu coração e seguir meu caminho. Se eu e você não pensarmos assim, nós não vamos amadurecer. Eu e você, nós precisamos amadurecer, porque eu e você não fomos chamados para seguir nenhum homem. Você foi chamado para seguir Jesus. E ser guiado por quem? Que bom, pensei que você ia falar pelo pastor. Não, pelo Espírito Santo. Você foi chamado para ser guiado pelo Espírito Santo. E aqui, os discípulos aqui, o medo deles aqui, Isaías, era desviar. E desviar é perder direção. Ninguém quer desviar, ninguém quer perder a direção. Tudo que eles queriam aqui é, Jesus, não deixa a gente desviar, não. Desviar é decidir seguir o próprio caminho. E a gente não quer isso. E então, em Tiago, no versículo, não abra a Bíblia, só lê com você, no capítulo 5 de Tiago, verso 20, diz assim, lembrem-se disso, quem converte um pecador do erro, do caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimo pecado dela sejam perdoados. O que Jesus estava querendo ensinar para eles aqui é o seguinte, eu quero que você agora seja alguém usado por Deus para curar, para libertar, para ensinar, como eu fui usado nesse período de 3 anos que eu fiquei com vocês, para ensinar isso a vocês. Então, se você está sentadinho hoje, com a oportunidade de pegar uma canetinha e anotar, anote, porque um dia você vai estar em pé ensinando alguém. Um dia você vai estar... mas não tem chamado para esse negócio de estar em pé aí com o microfone. Não precisa do microfone. Talvez você vai estar em pé lá segurando o veco lá no trabalho e a pessoa falando, e aí você fala, não, mas lá a Bíblia diz que nada é impossível para o Senhor, então creia. Deus vai te usar de alguma forma para você abençoar outra pessoa. Eu e você, nós precisamos amadurecer. E eu preciso, meu Deus, o tempo está correndo. Vamos lá, não estou nem na metade ainda, mas a gente está numa jornada, semana que vem a gente fala mais. Jesus, então, ele nos salva, mas é o Espírito Santo que guia-nos pelo caminho da salvação. Jesus fala com os discípulos, eu estou indo para o Pai. Aqui no versículo 16 e 17 do capítulo 14, diz assim, eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês um conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O Espírito Santo, Ele mora em nós. Se preocupar é normal, meus irmãos. Isso faz parte da vida, você se preocupar com as coisas. Mas desesperar é falta de confiança. Não desespere, mantenha a sua confiança no Senhor. Se preocupe sim, porque eu e você, nós temos responsabilidades, a gente tem que se preocupar, mas não desespere. No versículo 25 e 26, diz assim, tudo isso eu tenho dito enquanto eu ainda estou com vocês, mas o conselheiro,
o Espírito Santo, que o Pai o enviará em meu nome, aí agora ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo nos ensina e nos lembra de tudo o que Jesus nos disse. Tudo que eu e você precisamos fazer é ter o Espírito Santo em nós, é ouvir a voz dele, para que então você lembre de tudo o que Deus fez através de Jesus. Hoje nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho. E o motivo de que uma vez por mês nós fazemos isso é para que eu e você façamos o que ele falou. Olha, lembrem-se de mim. Lembrem-se quando vocês cearem de tudo que eu fiz por vocês. Você não tem que carregar peso nenhum. Você não tem que carregar a mágoa, a amargura do passado ou a destruição que você viveu no passado. Não, não, não. Você não tem que carregar nada disso. Sabe por quê? Porque foi carregado numa cruz todo o peso do pecado. E eu e você somos livres hoje para glorificar o nome dele. Será que eu vou mais profundo? Se você errou 2 minutos antes de você entrar nessa igreja, você já está perdoado. Você não precisa de hold back. Sabe o que você precisa fazer? Se submeter. Enquanto você e eu não nos submetemos à vontade de Deus, nós vamos continuar no erro, no pecado. E Deus, com a sua imensa misericórdia, vai continuar de braços abertos, falando assim: eu vou continuar te abraçando, eu vou continuar te limpando, eu vou continuar te perdoando, até você se submeter à minha vontade. E aí você vai vencer. Não com seu poder, mas com o poder do Espírito Santo. Esperar faz parte. Fala para alguém aí, esperar faz parte. Em Atos agora, no capítulo 1, verso 8, você vê ali que Jesus fala: olha, mas vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. A comunhão com o Espírito Santo, ela não se compra, ela se espera. Você precisa de ter mais tempo com Deus. Ah, mas eu vou no culto todo domingo. Que bom, maravilha. Mas que esse culto possa fazer você, durante a semana, tirar 10 minutos pela manhã com o Senhor, talvez 5 minutos à noite, ou talvez orar na hora que você for jantar. Alguma coisa precisa ser acrescentada todos os dias. Sabe por quê? Durante 24 horas o inimigo está te tentando. Se você ora por 2 minutos, você acha que você vai vencer 24 horas de tentação? Não. Por isso que eu aprendi há um tempo atrás, que eu lembro que uma vez, irmã Silvana, logo no início da minha caminhada, eu cheguei para o meu pastor frustrado, eu falei: pastor, eu preciso conversar. E aí, ok, meu filho, eu falei: pastor, estou muito frustrado, meu tempo de oração, eu não estou conseguindo tirar tempo de oração, eu não consigo ajoelhar, pastor, porque meu joelho dói, e eu estou me sentindo mal, porque eu não consigo me ajoelhar, e eu estou conseguindo orar apenas 5 minutos toda noite, e aí eu durmo, e daqui a pouco eu acordo 3 horas da manhã. Aí ele: eu entendo a sua frustração, mas a partir de hoje, eu quero que você não ajoelhe mais. Aí eu: quê? Não ajoelhar? Porque eu falei para ele que eu tinha um problema assim no joelho, né? E quando eu ajoelhava, depois ficava doendo, não conseguia nem trabalhar. Não ajoelha mais não. Você vai aprender a orar em espírito. O Espírito Santo vive dentro de você. Você não precisa esperar chegar perto da sua cama para você orar. Você vai orar o dia inteiro agora. Eu falei: uau, agora eu aprendi. E aquilo virou uma chave dentro de mim, que eu quero que vire dentro de você. Quando você estiver lá no seu trabalho, pregando, vecando, fazendo o que você está fazendo, teclando, na sua mente, você vai: Espírito Santo, obrigado, porque eu estou aqui hoje, eu estou vivo, Pai. Eu estou trabalhando hoje aqui, é o Senhor que me deu força. Estou até sentindo uma dorzinha na coluna aqui, mas eu creio que o Senhor vai curar essa dorzinha aqui. E você orar em espírito o tempo todo. Semana passada eu tive que reunir alguns documentos para a imigração. E assim, nossa, eu conto muito com o sobrenatural de Deus nessa época, porque é muito detalhe, muita coisa. E eu chegando ali todo mundo fala dessa secretária do advogado, que ela é bruta.
E eu já fui me preparando, fui dirigindo daqui para lá, Senhor, que essa pessoa possa, os seus anjos já possam ir na frente. Que o Senhor possa entrar no coração dessa mulher, para quando ela vir conversar comigo, ela não vir com essa brutalidade toda, que esse povo fala que ela é isso, que ela é aquilo. Quando eu cheguei lá, estou lá com a minha pastinha, aí vem a mulher. Falei, meu Deus, vem a mulher aí. Eu já me preparei, né? Como que eu falo? É hi, é oi, ok, vamos lá. Aí eu pedi o Espírito Santo ali em oração. Eu falei, Senhor, que essa mulher seja dócil comigo. E aí quando eu cheguei, eu falei, tá aqui, né? Até de longe, assim. Aí ela falou, oi, Davos, tudo bem? Como está seu dia hoje? Eu falei, melhor agora, né? Ela, senta aqui, opa, vou sentar. Sentei lá com ela, e eu de olho no meu carro lá de fora, porque estava num parque sem, né, que paga. Ela, não tem problema, você está na minha office, então você não precisa esquentar com o seu carro. E aquela mulher foi super dócil comigo, ela olhou os documentos e falou, maravilha, está faltando algumas coisas aqui, mas você pode ir, você pode conseguir. E eu saí dali assim, uau. Vou testemunhar agora para todo mundo que falou mal dessa mulher, que essa mulher aqui não é mal, não. Tudo que eu e você precisamos é ter um pouquinho mais de conexão com o Espírito Santo antes de você chegar perto de uma pessoa difícil. Eu vou falar de novo que você precisa disso. Tudo que você precisa é você ter um pouquinho mais de conversa com o Espírito Santo antes de você chegar perto dessa pessoa que você acha que ela vai te dar um coice. Antes de você chegar perto desse coice, você fala, Espírito Santo, coloca aquela faixa preta na frente desse coice aí, que eu não quero levar, não. Deus, Ele trabalha no coração. Deus, Ele prepara. Deus, Ele vai preparar pessoas para te ajudar em momentos que você vai estar perdido. Eu contei um testemunho no início aqui, de que eu estava perdido e alguém queria tomar vantagem com isso. Mas teve um momento na minha vida que eu estava perdido em um local, que eu estava desesperado, com $10 no bolso, esses $10 não me dava direito de ir nem até na esquina com o ônibus. Fui roubaram meu dinheiro todo. E aí eu falei, uau, o que vai acontecer? Eu estava num país que eu não falava a língua. E eu falei, e agora, Senhor? O que vai acontecer comigo? Envia alguém aqui para me ajudar. Quando eu fechei a boca, não, que eu estava falando em mente. Quando eu parei de falar isso, envia alguém aqui para me ajudar, encostou alguém do meu lado e falou assim, você é brasileiro? Eu falei, olha aí, Jesus está... Então Deus, ele vai coordenar as coisas. Você crê no sobrenatural? Eu creio no sobrenatural. Se você não crê, você não vive. Eu creio no sobrenatural e eu vivo o sobrenatural. E Deus, Ele vai enviar pessoas para te abençoar, vai enviar pessoas para estar do seu lado em momentos difíceis. Tudo que você precisa é de ter um pouquinho mais de conexão com o Espírito Santo. Eu quero orar por você agora, para a gente ceiar junto. Você já tem a sua ceia aí? Amém. Eu vou orar primeiro e depois nós vamos para o momento da ceia. Feche teus olhos onde você está. Se você está online, feche teus olhos se você puder. Aleluias. Deus deseja que eu e você busquemos essa liderança do Espírito Santo. Não com interesses próprios, mas por querer ser uma pessoa guiada pelo Criador do Universo. No seu coração aí, pergunte para você mesmo agora, qual é o interesse do porquê eu estou buscando a Deus? Você e Deus, na sua alma, no seu espírito, qual é o interesse do porquê eu estou buscando a Deus? Por que eu vim à igreja hoje? Por que eu vim à igreja ontem, no encontro das mulheres? Por que eu participo de um GPS? Por que eu vou entrar num curso de liderança? Por que eu vou entrar num estudo bíblico? Por que eu vou entrar numa aula de inglês? Por quê? Por quê? Pergunte isso para você agora. E você agora vai ter a resposta mais sincera do mundo. Porque você já está sentindo aí o seu próprio coração revelando para você qual é a sua motivação. Faça um pedido aí agora, Espírito Santo, seja meu guia. Seja meu guia. Pai, nessa hora eu quero te apresentar a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor toque no coração de cada vida que está aqui. Renove a nossa mente nessa noite, Pai. Nós queremos estar debaixo da Tua liderança, queremos que o Senhor seja o nosso guia. Nós não queremos ir com as nossas próprias forças, porque nós não iremos muito longe.
Por isso eu te peço agora que o Senhor venha, aleluias. Eu sinto o Espírito Santo falando para a juventude nessa noite. Os jovens, vocês precisam ter mais comunhão com o Espírito Santo para que vocês sejam guias para cegos. Deus está levantando uma juventude que vai ser guia para cegos. Até que Deus abra os olhos dessas pessoas, são vocês quem vão guiar os cegos. Pai, nessa hora eu te peço que o Senhor visite agora os relacionamentos, visite os casais, que o Teu Espírito Santo traga harmonia entre os casais. Pai, eu oro agora por aquela pessoa que se sente sozinha, uma pessoa que acha que não tem muitos amigos ao redor, uma pessoa que se encontrou em um lugar agora que acha que é isso mesmo, não tem mais nada, é até aqui só. Que o Teu Espírito relembre essa pessoa agora, que o Senhor chamou ele para um propósito maior, o Senhor chamou ela para um propósito maior. Tudo o que está acontecendo é o Senhor mudando as coisas, o Senhor revirando toda a bagagem para alinhar as coisas e colocar tudo no lugar certo para que as coisas comecem a fluir. Te peço a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui, cada pessoa que está assistindo agora ou que vai assistir no futuro, que essa pessoa reconheça os Teus caminhos e que essa pessoa possa ser guiada pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, se você crê, diga um amém bem forte.